Olá, bom dia. Hoje, terça-feira, dia 21 de julho, agora 6 horas 4 minutos. O A Notícia de Frente está no ar. Seja bem-vindo, chega junto que o programa vai te deixar muito bem informado e informada. Deixa eu dar um bom dia aqui ao Lúcio Sorge. Bom dia, Lúcio, tudo bem? Bom dia, Nayara. Bom dia, Paulo. E bom dia a você que nos honra com a sua companhia. Oi, Paulo, bom dia, tudo bom? Olá, bom dia, Nayara. Bom dia, Nayara Moura, e bom dia, Lúcio Sorge, e você que assiste aqui ao Notícias de Frente. Uma ótima terça-feira para nós. Vamos aqui ao GD, então, atualizar os casos de coronavírus em Mato Grosso. O boletim foi divulgado ontem à noite e o GD já traz aqui que Mato Grosso tem mais de 1.000 casos de Covid-19, tem mais, né, 1.000 casos de Covid-19 e 38 mortes em 24 horas, ou seja, mais de 1.000 novos casos e 38 mortes. A gente tem aí o dado do boletim epidemiológico que foi divulgado ontem, aí, ó, 35.675 casos confirmados da doença, 17.727 recuperados. Temos aí a taxa de ocupação caiu um pouco, né? Na verdade, aumentou o número de oferta de leitos para 29 leitos de UTIs disponíveis no SUS. E, infelizmente, o dado que a gente nunca quer dar, que é o de 1.386 mortes. Infelizmente, o dado mais assustador aí e o que deixa a gente preocupado. Mas já dá um alívio de saber que pelo menos vem aumentando o número de UTIs aí, hein, Lúcio? 29 agora disponíveis, mas mesmo assim ainda tem gente tendo dificuldade. Direto a gente recebe uma mensagem, olha, minha prima, minha tia, minha avó, meu irmão estão aqui na UPA X, na Policlínica X, aguardando vaga de UTI. Aí a pergunta é, como que é essa espera, essa demora, essa demanda, né? Que a gente tem esse dado ali de 29, mas a gente sabe que isso muda muito de hora em hora. São mais de 1.000 casos por dia, né? Quer dizer, ontem foram mais de 1.000 casos confirmados, né? No boletim de domingo, né? De domingo foram mais de 1.800 casos, né? As UTIs aparecem ali a taxa de ocupação com 91%, mas tem muita gente com liminar e que não consegue a UTI. A explicação do governo é de que tem que haver aí uma reserva técnica, no seguinte sentido, essa reserva técnica é porque, de repente, pacientes que estão internados em enfermaria, o caso deles pode se agravar e que teriam necessidade de uma unidade de terapia intensiva, de uma UTI. Esse é o discurso, é a explicação do governo, ao criticar, inclusive, o Poder Judiciário, né? Dizendo o seguinte, olha, o juiz não pode ficar determinando que deve se conceder UTI para fulano ou para Beltrano, lá tem que ter essa reserva técnica. Essa é a explicação e o discurso do governo, criticando, inclusive, o Poder Judiciário. Antes de criticar o Poder Judiciário, por que é que eles não melhoraram a rede básica de saúde, tanto aqui na capital como no interior? É mais fácil, né? É mais fácil jogar a culpa no outro, né? Empurrar com a barriga, né? E é o seguinte, aí eles ficam discutindo, eu sou melhor, não, eu fiz mais, né? Ou seja, e o povo é que está sofrendo aí, né? Essa questão de reserva, eu não consigo entender esse critério de reserva. Isso para mim é a escolha de Sofia disfarçado, porque eu vi nesse fim de semana um post, um vídeo de um deputado, deixa eu ver quem foi, acho que foi Eliseu Nascimento, apontando que faleceu uma senhora nesse fim de semana por Covid, ela tinha conseguido a liminar na justiça. Com a liminar ali, batendo de porta em porta, ela não conseguiu eliminar e acabou falecendo. Então, assim, que reserva técnica que é essa aí, se não aquilo que é o agravamento né? Paulo, mas tem muita gente em estado grave, aí é justamente por isso. Agora, se na própria enfermaria, se não há gente tão grave como aquela que está ali precisando da UTI, por que não criar um critério? Na verdade, o critério principal seria esse de investir, né? De criar novas
UTIs, tanto na capital como também no interior. Ah, mas Paulo, lá em Água Boa o governo colocou mais 10, lá não sei aonde colocou mais 10. É pouco, gente. E aí eu volto a bater na tecla da reserva, não, da demanda judicializada, não é? É muita gente, se tem aí 29 hoje ofertadas, aliás, tinha ontem, hoje eu não boto fé que a gente tenha amanhecido. Muda, né? É porque tinha anteontem, na verdade. Mas já temos mais de 100 pedidos aí, a última informação que eu tive, mais de 100 pedidos aí na justiça, as pessoas querendo, precisando da UTI para 29, então uma defasagem de pelo menos 70 UTIs no estado de Mato Grosso. E aí tem a tal da reserva técnica que eu não entendo direito. Não dá para entender essa escolha, esses critérios que o Estado e também o município adotam. Olha, agora a gente vai falar sobre o caso Isabelle Ramos, a jovem que foi morta com um tiro supostamente acidental pela melhor amiga. E a arma era do namorado dessa amiga que atirou, um jovem de 16 anos que é atirador e esportivo. E ontem ele e o pai, o depoimento deles durou aí cerca de 7 horas lá na delegacia do adolescente. Agora a gente vai com o Bruno Pinheiro ao vivo. O Bruno Pinheiro vai atualizar esse caso para a gente, essa tragédia que chocou o Brasil inteiro, né, Bruno? E falar um pouquinho, você já tem alguma informação, a imprensa já tem alguma informação do que o jovem de 16 anos e o pai falaram durante esse depoimento longo de 7 horas? Bom dia, Bruno. Ainda não, Nayara. Muito bom dia. Esse depoimento, essa investigação está em sigilo, em segredo de justiça, na verdade. Mas ontem, realmente, ele chegou aqui, era por volta de 10 horas da manhã, quando a nossa equipe acompanhou ele chegando, acompanhado dos advogados, e durou um pouco mais de 7 horas esse depoimento aqui na delegacia especializada do adolescente. Essas imagens são imagens recuperadas de ontem, o momento em que eles chegavam. Eles não chegaram assim, escondendo o rosto, chegaram de uma forma muito à vontade. Essas imagens são do adolescente de 16 anos, que é namorado da jovem, que também é adolescente de 14 anos de idade, que supostamente, né, segundo informações, ela em um disparo acidental matou Isabelle, de 14 anos de idade. Agora, o que chamou a atenção é que essas são imagens de quando eles chegaram, mas ao final do depoimento, um pouco mais de 7 horas depois, eles não saíram usando essa chegada, eles saíram usando a porta do fundo, e aí não conseguimos o registro de nenhuma imagem. Agora, uma expectativa de que hoje, logo mais às 8 horas da manhã, a jovem de 14 anos que estava com essa arma de fogo e acabou acidentalmente matando a sua amiga Isabelle, chega e seja ouvida também aqui na delegacia especializada. O certo é que até o momento não conseguimos acesso ao que foi repassado nesse depoimento, mas logo será divulgado, já que esses envolvidos estão sendo ouvidos durante a semana. Já um pouco mais de 8 dias, o que vale ressaltar que ontem também aconteceu, logo no início da manhã, a divulgação da suspensão daquele valor que foi aumentado de R$209 mil, que seria a fiança. Segundo a defesa de Marcelo Sestari, ele estaria com uma certa dificuldade financeira e não conseguiria arcar com esse valor de 209 mil. Os advogados chegaram a oferecer um outro valor de R$10 mil, mas ainda não obtiveram nenhuma resposta. O certo é que, segundo levantou a investigação, todo o investimento de Marcelo está avaliado em pelo menos R$10 milhões. Então, a expectativa é de que hoje, 8 horas da manhã, essa menor de idade de 14 anos seja ouvida aqui na delegacia especializada, e a nossa equipe já está aqui em cima da informação. Nayara? Certo, Bruno, obrigada, viu, pelas suas informações direto, então, da delegacia especializada do adolescente, nossas equipes ali já a postos para trazer todas as informações sobre esse caso. E o Bruno falou então que a fiança caiu de novo. E uma das alegações, o Bruno disse ali, do pai, Lúcio, é que ele não tem condições financeiras, estaria quebrado, não é bem quebrado, mas estaria passando por dificuldades financeiras. Por isso que não poderia pagar os 209 mil de fiança.
relacionados à primeira apreensão ali, né, da posse ilegal das armas dele. Pois é, Nayara e Paulo, é um caso difícil, né? Um caso delicado, envolve aí 2 famílias, não é? E esse caso está nas mãos aí de um delegado competente, né? Correto, é o delegado Wagner Bassi e que a sociedade espera que o aparelho policial dê as respostas para o que aconteceu lá. Agora, sobre essa alegação aí, de que o pai da adolescente, né, que teria matado de forma Marcelo acidental, Sestari, né? como foi divulgado, né, sobre que estaria em dificuldades financeiras, eu queria registrar só o seguinte aqui. O namorado, né, o namorado da jovem que disparou acidentalmente e o pai dela estão com a defesa de um dos advogados mais competentes aqui de Cuiabá. E não é barato. Mas esse empresário aqui não é o Marcelo Sestari, né? É um outro empresário, né? O nome dele aqui é Glauco Fernando Corrêa da Costa. Ele contratou Valber Melo, né? O Paulo Coelho conhece muito bem, você também já ouviu falar. E o seguinte, do outro lado lá, com o empresário Marcelo Sestari, pai da adolescente que teria matado acidentalmente a colega dela, também de 14 anos, a Isabelle, está lá com um outro advogado, que é o advogado das estrelas, dos figurões, nada mais, nada menos do que Ulisses Rabaneda. E olha, não é qualquer pessoa que pode contratar ou o Valber Melo ou o Ulisses Rabaneda. Não é isso? Pelo histórico profissional que eles têm, né? Colocar um desses dois, ou o Valber Melo ou o Ulisses Rabaneda, para defender uma causa sua... Não é barato, não. Não é barato, não. Não é barato, não. Então, é por isso que eu estou colocando este contraponto aqui, porque na informação ali do Bruno Pinheiro, que você destacou aqui, Nayara, o pai alegou dificuldades aí em função da fiança, né? Tinha sido de 1.000, aí teve um recurso, o desembargador estipulou em 10.000, mas o juiz lá da primeira instância, que determinou o pagamento de 209.000, pode ainda recorrer, porque houve um erro material, parece que nessa ação lá do juiz não estava incluída lá a manifestação da defesa. Quer dizer, se for cumprido esse rito aí, de repente, o desembargador pode confirmar ainda o pagamento lá da fiança de 209.000 reais. O que a gente espera é o seguinte, é que o poder econômico, né, posse, patrimônio, não tenha influência nenhuma nesse caso. É por isso que a sociedade deposita toda a confiança dela no delegado Wagner Bassi. E o Ministério Público, eu disse ontem aqui, fez uma cobrança, o seguinte, no caso da adolescente, né, que cometeu o crime de forma acidental. Ela foi tratada como todo adolescente que comete um crime é tratado? Foi lavrado um auto? A adolescente foi apreendida ou não? Essa cobrança aqui é do promotor da infância e da juventude aqui de Cuiabá, é o promotor Rogério Bravin. Então, o que se cobra aí não é nada mais, nada menos do que justiça. Ninguém quer condenar ninguém antecipadamente, não é nada disso, né? É que o seguinte, é que o tratamento seja igual, né? Se fossem, por exemplo, pessoas pertencentes a famílias com menor posse, né? Que não tivessem tanto patrimônio, né? Que não fossem tão ricos, né? Porque a gente ouve aqui falar em 10 milhões, em Lamborghini, né? Mansão no Alphaville, né? Então o que se espera é o seguinte, é que isso daí não tenha influência na apuração, que não comecem a pressionar autoridades para mudar o rumo das investigações, né? Até porque a polícia está atuando aí em várias frentes, está atuando lá na questão da morte acidental e também está atuando em outras linhas de investigação
até para poder confirmar ou não o que as pessoas estão revelando à justiça. E o empresário Marcelo Sestari e a filha dele serão ouvidos novamente pelo delegado Wagner Bassi. Ouvidos novamente, assim, eles foram ouvidos pelo delegado anterior. Agora pelo delegado anterior. Agora, o delegado Wagner Bassi quer ouvir o empresário Marcelo Sestari e a filha dele novamente, porque tem muita coisa a ser explicada nessa história. Inclusive uma declaração da mãe da Isabelle, né? Que foi a adolescente assassinada, né? Que morreu, né? Ela perguntando o seguinte: olha, foi acidental mesmo? Mas logo na cabeça? Porque não pegou em outra parte do corpo, né? Muita especulação até agora. Eu fico comedido de opinar sobre, ir mais a fundo nisso aí, porque olha quantas possibilidades há nesse rol que vai permear aí as investigações do delegado. Falasse até de crime passional, conversa de bastidores, então assim, tudo que a gente sei agora, e aí entra essa discussão da finança, né, do poder econômico, e uma vida se foi e não vai voltar mais, e essa que é a grande dor, e a minha lamentação é justamente essa, que não vai ter mais como restaurar, trazer de volta aí a moça que perdeu a vida. Olha, vamos saber os destaques de vocês para hoje. Paulo, qual que vai ser o seu? Então, eu vou abordar aqui esse decreto, o novo decreto aí do prefeito Manuel Pinheiro aí do toque de recolher até dia 3 de agosto. E aí a pergunta que fica é: a eficácia dele e o poder público municipal tem colocado à disposição fiscalização para que haja essa eficácia? Parece que não. É só dar um pulinho ali no pé da 90, do Aquino, ou vem aqui para a região do CVA, você vai ver que não, que você passa qualquer horário da noite ali, tem aglomerações ali nas distribuidoras. As distribuidoras, na verdade, viraram o xodó, não é? O refúgio daqueles que gostam de tomar uma, de aglomerar, de ver os amigos. Você vê o tempo todo. Então, vamos falar sobre isso daqui a pouco aqui no destaque. E o seu, Lúcio? Meu destaque, Nayara e Paulo, é a mãe de Ná. Esse é o meu destaque de hoje, né? O governador Mauro Mendes apelou à mãe de Ná para contestar aí um estudo, né? Uma projeção aí da Universidade Federal de Mato Grosso, que diz o seguinte, né? De que a Baixada Cuiabana será a primeira a atingir o pico da pandemia, e aí a região seria também a primeira onde a curva da contaminação iria desacelerar primeiramente, né? Ou seja, que Cuiabá acabaria tendo uma situação melhor em relação ao resto do estado. Aí Mauro Mendes falou: olha, mãe de Ná acerta mais previsões. E aí é o seguinte, eu quero só relembrar que nós tivemos um contato, né, Nayara, eu e você, com uma previsão que seria digna dessa mãe de Ná que o governador fala aqui, né? Que eu e a Nayara, Paulo, estivemos no início da pandemia fazendo uma entrevista lá no Palácio Paiaguás com o governador Mauro Mendes. Nayara até mostrou aqui um pedaço dessa entrevista, um trecho dessa entrevista. Eu quero repetir ela, né? Porque aí a dúvida é a seguinte: teríamos o quê? Só 4 mil casos do coronavírus aqui em Mato Grosso? E aí a pergunta é a seguinte: esta também foi uma previsão da mãe de Ná? Mãe de Ná Paraguaia, essa aí. Da mãe de Ná Paraguaia? Olha, vamos saber daqui a pouquinho, vamos para o intervalo. Lembrando que você é o nosso convidado, participa aqui com a gente. Tá ali, ó, bem no alto, no cantinho da sua tela, o nosso WhatsApp. Já anota no celular e manda sua mensagem. A gente já volta com a notícia de frente.